Boa noite, senhores. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de função exponencial. Professor Evanildo hoje não tem problema. Propriedade das potências. Dado o valor de m em números reais e considerando que todas as potências e operações envolvidas estejam definidas no conjunto de números reais, temos as seguintes propriedades. Então, são propriedades que a gente viu na última aula. Eu tenho a primeira propriedade. Se eu tenho bases iguais e expoentes diferentes, o que é que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n. As bases são iguais. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Depois, eu tenho divisão de mesma base. Então, a elevado a m dividido por a elevado a n. Quando eu tenho divisão de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero, pois o denominador, ele nunca numa fração pode ser zero, porque dá uma indeterminação matemática. Agora, se eu tenho a vezes b elevado a m, toda vez que isso acontece, eu posso dizer que a está elevado a m, assim como b também estará elevado a m. Então, eu faço a elevado a m vezes b elevado a m. A dividido por b elevado a m. Eu posso escrever também como a elevado a m dividido por b elevado a m. Lembrando que b tem que ser diferente de zero, pois acontecerá uma determinação se b for zero. A elevado a m elevado a n. Quando a gente tem potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, eu vou ter a elevado a m vezes n. As raízes de um número têm as seguintes propriedades. Se a e b são números não negativos, m inteiro e n também, n e p naturais e não nulos, ou seja, diferente de zero. Aí a primeira propriedade que a gente revisou na última aula. Se eu tenho raiz de índice n de a vezes b, eu posso separar isso em raiz de índice n de a vezes raiz de índice n de b. Se eu tenho a raiz de um número fracionário de a sobre b com índice n, eu posso transformar isso em divisão de duas raízes. Então, eu vou ter raiz de índice n de a dividido por raiz de índice n de b. Lembrando que o b tem que ser diferente de zero. Se eu tenho raiz de índice n elevado a m, esse m ele vai elevar aqui o valor do coeficiente do radicando, ou seja, o a vai ficar elevado a m. Se eu tenho raiz de raiz, então raiz com índice n, e dentro eu tenho raiz com índice p de a, então eu faço a multiplicação desses índices. Eu vou ter n vezes p, o índice da raiz, de a elevado a m. Eita, ficou faltando um mzinho aqui dentro. Então, aqui teria que ter um m, Aqui nós temos um m que estava faltando. Se eu tenho multiplicação de índice, n vezes p, o índice da minha raiz, e meu radicando está elevado a n vezes p, então eu posso tirar esse p. Então, a gente vai eliminar esse p, vai ficar a raiz de n com a elevado a m. Raiz com coeficiente n de a elevado a m. Definição de uma potência de expoente racional. Então, toda vez que eu tenho uma potência de expoente racional, ou seja, que meu expoente é uma fração, a elevado a p sobre q, isso será transformado em uma raiz, e vice-versa. Toda vez que eu tenho uma raiz, eu posso transformar essa raiz em uma base com expoente racional, ou seja, em uma base com expoente na forma de fração.
Vamos agora ao nosso assunto, função exponencial. Vamos agora à definição de função exponencial. Definição que eu tenho para função exponencial. Uma função de dos números reais nos reais, onde meu conjunto de chegada será os números reais positivos, diferente de zero. Então, é chamada de função exponencial quando eu tenho uma base A, e essa base A é maior do que zero e é diferente de 1. Tal que f de x será igual a a elevado a x, e todo x pertence aos números reais. Vamos melhorar essa situação. Então, uma função exponencial é simplesmente uma função onde o x aparece no expoente. Então, aqui f de x igual a 3 elevado a x, o x apareceu no expoente, é uma função exponencial. F de x igual a 1 meio elevado a x, eu tenho uma função exponencial. F de x igual a 7x, mais uma função exponencial. F de x igual a 0,5 elevado a x. Então, toda função cujo x aparece no expoente é uma função exponencial. Então, que eu tenho que prestar atenção aqui na minha função exponencial, que o valor de A ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, isso é uma condição de existência para que minha função ela exista. Sendo isso, o domínio vai ser real. Então, o domínio real, que é meu conjunto de partida, e minha imagem será os reais positivos, diferente de zero. Então, meu valor de imagem, o valor de y, será apenas valores acima do eixo x. Então, vai de 0 até mais infinito, de 0 até mais infinito. Então, faz a representação aqui. Gráfico de uma função exponencial. Diferente da função do primeiro grau e da função do segundo grau, esse gráfico a gente só precisa prestar atenção em uma coisa, no valor de A. Sabendo o valor de A, ele não vai diferir muito um gráfico do outro, não. Ele vai ter uma posição crescente e outra decrescente. Vai ser bem fácil da gente visualizar aqui. Então, aqui, para construir o gráfico da função exponencial, dada por f de x igual a 2 elevado a x, atribuímos alguns valores para x e obtemos a respectiva imagem. Então, se eu atribuir valores para x, valores negativos, valor de 0 e valor de 3, meu gráfico vai fazer essa curva aqui, ó, e subir. Vamos verificar melhor aqui, ó, representar graficamente f de x elevado a 2x. Então, mesmo, o que é que eu sei? Eu vou atribuir valores, como a gente fez ali no início, e vou traçar meu gráfico. Então, eu tenho o meu gráfico, ele começa de um valor negativo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, passa para um valor positivo de x e a tendência dele é crescer. O gráfico de uma função exponencial é uma curva acima do eixo das abscissas, do eixo OX, e pode ser crescente ou decrescente. Então, ela está sempre acima do eixo x e ela só tem duas situações, ou cresce ou decresce. Crescente se a base A for maior do que 1. Decrescente se a base A for um número entre 0 e 1. Então, não é um número negativo e não pode ser um número maior do que 1. Vai ser um número entre 0 e 1. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa função f de x igual a 2x, o A, ou seja, a minha base é maior do que 1, minha base foi 2, então minha função é crescente. Neste gráfico, f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, meu valor de A é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é um número entre 0 e 1. Então, se o valor de A é um valor entre 0 e 1, no caso foi 0,5, ela é decrescente. E posso observar uma coisa aqui, ó, minha função exponencial, seja acrescente ou seja decrescente, ela sempre passa pelo valor de 1, inicialmente.
se não tiver adição de valores à função. Se for uma função de base elevada a x, ela sempre vai passar pelo valor de 1. Mas com certeza ela nunca vai tocar no eixo x. Então, mais um exemplo aqui de uma função exponencial. Para ser uma função crescente, o a tem que ser maior do que 1. Então, quando o a é maior do que 1, vai aumentando o valor de x, também vai aumentando o valor de y. Então, isso que acontece na função crescente. Cada vez que aumenta o valor de x, sai de x1 fui para x2. Se o valor de x1 aumentou, o valor de f de 1, o valor de f de 2 também vai aumentar. Então, quando aumenta o valor de x e aumenta o valor de y, a gente pode dizer que essa função ela é crescente. Então, a representação gráfica dessa função aqui, a igual a 2, a é maior do que 1, então ela é uma função crescente. Então, novamente, aqui a função crescente, ela tem que obedecer essa situação. Aqui eu tenho f de x igual a 6 elevado a x, o a é 6, então o a é maior do que 1, então a minha função ela é crescente. Se ela é crescente, ela vai passar pelo 1 ali, é o número que eu vou marcar. Se minha função a elevado a x e o valor de a é um número maior que 0 e menor do que 1, dizemos que essa função ela é decrescente. Ou seja, o valor de x1, o valor de x2, se o valor de x2 ele é maior do que x1 e o valor de y ele vai diminuindo, essa função ela é decrescente. Ela está descendo aqui, podemos dizer que ela está descendo a ladeira. Mas ela nunca vai tocar no eixo x. Então o valor de y está diminuindo, se o valor de y está diminuindo, ela é decrescente. Representar graficamente g de x, que é 1 meio elevado a x. Primeira coisa que eu tenho que me perguntar, qual é o valor de a? Então, a é 1 sobre 2. Se a é 1 sobre 2, está dentro do intervalo de 0 até 1. Então, sendo assim, será uma função decrescente. A representação de um gráfico decrescente é isso que estamos visualizando aí agora. Então, o valor de y diminuiu, então o valor de y vai diminuindo e vai chegar bem próximo de 0, mas nunca chegará em 0. Então, isso aqui é uma função decrescente. Eu tenho aqui f de x igual a 2 sétimos de x. Como a é um número entre 0 e 1, ela é decrescente, como o gráfico está se formando aqui para a gente. E a observação, ela também passa de 1, mas ela nunca toca no eixo x. Ela está descendo, pois os valores de y estão diminuindo. Quando isso acontece, é decrescente. Características gráficas. Então, o gráfico nunca intercepta o eixo horizontal, ou seja, o gráfico nunca toca o eixo x. E é uma função que não tem raiz. Então, bem importante saber disso. Se ela não tem raiz, vou repetir, não vai tocar no eixo x, pois as funções que têm raiz obrigatoriamente têm que tocar no eixo x. O gráfico corta o eixo vertical no ponto 0, 1, ou seja, ele corta o eixo das ordenadas no ponto 1. Então, o gráfico, a característica dele é sempre tocar o eixo das ordenadas no 1, ou seja, o meu eixo y. Os valores de y são sempre positivos. Então, se o valor de y é sempre positivo e y corresponde à minha imagem, então o conjunto imagem vai ser sempre os reais positivos. Então, valores acima do eixo x estão sempre positivos. Equações.